Pepe Guardiola chegando em Salvador no mês de julho, rapaziada. Pois é. Isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aqui ao portal de notícias do Bora Bahia New Generation, o portal onde você fica sabendo de tudo que acontece com o nosso Esquadrão de Aço. Se você chegou até aqui já sabe, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Acabamos de bater a meta de 300 inscritos aí em menos de um mês de canal, galera. Tô muito feliz com o engajamento de vocês. E senta o dedo no like, galera. E como de costume, vocês já sabem que aqui é zero enrolação. Bora que bora para as notícias do dia. Rapaziada, hoje amanhecemos aqui com a seguinte notícia no Instagram do nosso Esquadrão de Aço, né? Mandando aquele alô aí pro Vini Júnior, que como vocês sabem, teve um caso de racismo com ele lá na Espanha, né? Mais um caso de racismo. E o Esporte Clube Bahia fala o seguinte, ó. O Bahia se manifesta toda a solidariedade e apoio a Vini Júnior, novamente vítima de racismo na Espanha. O esquadrão se junta ao coro do nosso país por ações concretas e mudanças. Desde 2018, o esquadrão promove ações efetivas no combate ao racismo, como o ciclo de palestras Dedo na Ferida e programas como o Preto Tricolor para contratação de trainees autodeclarados afrodescendentes. E seguiremos na luta. Hashtag Bahia Clube do Povo. Pois é, galera, muitas pessoas hoje e ontem, né, se questionando por que o Bahia ainda não tinha se manifestado nas suas redes sociais, falando sobre o caso, já que nós temos esse engajamento, né? Sempre falamos dessas causas de cunho racistas e tudo mais, e o Bahia ainda não tinha se pronunciado. Fiquei sabendo que foi porque parece que o Bahia, a partir desse momento que virou SAF, tem que informar primeiro o Grupo City para poder falar dessas situações um pouco mais polêmicas. Essa foi a informação que foi transmitida nas redes sociais, que agora eu vou dar o meu posicionamento, né? Eu não acho que essa seja uma situação que você deva pedir permissão para fazer um determinado tipo de post, já que esse é o engajamento natural que o Bahia tem na sua raiz, né? E não se trata apenas de polêmica, né? Se trata de um caso bastante complexo que envolve o futebol mundial e envolve, acima de tudo, um brasileiro e um negro, né? Nós que fazemos parte aqui da Bahia somos o estado mais negro fora da África, então a gente nós deveríamos ter sido um dos primeiros a chegar a tocar e botar o dedo nessa ferida, como de fato a hashtag do Bahia diz, né? Mas enfim, antes tarde do que nunca, nosso esquadrão já falou sobre essa situação e vamos ver aqui, galera, como foi que aconteceu essa situação lá com o Vini Júnior, se vocês ainda não viram, tá na tela aí, ó. Jogo lá entre o Real Madrid e o Valladolid, se não me engano. No estádio do Valladolid, o Júnior percebeu que alguém estava se chamando ele de mono, né? Mono em espanhol significa macaco. E ele foi lá na torcida do Valladolid tirar satisfação, né? Muitos jogadores do Valladolid com aquele esquema de deixar disso, tentando apartar a situação, chamando o Vini Júnior de volta para o jogo. Mas o que de fato, aí ele conversando com o jogador ali, como de que não, né? Assim, como que não chamaram? Então, assim, o que a gente quer saber é se de fato a La Liga vai se pronunciar com relação a isso, né? Porque de acordo com o que a gente é acostumado a ver, nunca é tomado nenhum tipo de providência com relação a essas situações que são corriqueiras lá, né? O Vini Júnior é tratado dessa maneira há muito tempo, né? Desde que ele chegou ao Real Madrid, com 17 para 18 anos ainda. Vamos ver aqui agora, galera, o depoimento aqui na entrevista coletiva com o seu treinador, o Carlo Ancelotti, né? Vamos ver o que foi que o Ancelotti falou sobre essa situação. Tá na tela aí, ó. Vamos rodar na íntegra a entrevista pós-jogo do Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Yo no quiero hablar de fútbol. No quiere hablar usted de fútbol. ¿De qué quiere hablar, Carlo De lo que Ancelotti? ha pasado aquí. Sí, también le iba a preguntar por eso, pero si quiere, empecemos Creo por que esa es más parte. importante Sí, esto totalmente de acuerdo. que una derrota. ¿No te parece? Me parece totalmente de acuerdo, pero para no ser tan agresiva en la entrevista, prefería empezar hablando de Yo no su soy punto de vista agresivo, futbolístico. soy muy calmo y tranquilo. Es que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que un estadio grita mono a jugador, que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga.
Quería preguntarte precisamente por esa acción. Yo le he preguntado a Ceballos, me daba la sensación de que usted le ha preguntado a Vinicius si quería o no Sí, continuar. claro, él no quería continuar. Y después le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima. Y ha seguido jugando. Y después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido, porque esta no es una agresión. Entonces, dicho esto, tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera, porque la imagen es muy mala. Exatamente, rapaziada. Ele fala aí que ele concorda que com a pausa da partida, né? Depois de tudo que aconteceu, ele cita que o próprio Vinícius Júnior teve vontade de deixar o campo, e inclusive o Courtois, né, o goleiro do Real Madrid, seu companheiro de equipe, ele tinha divulgado nas suas redes sociais que caso o Vinícius Júnior tivesse tomado a decisão de evadir o campo após as declarações racistas lá no estádio, ele iria acompanhá-lo também. Então isso talvez devesse ter acontecido para que esse tipo de coisa não volte a acontecer, né? É algo tão recorrente que acontece lá na Espanha, mas enfim, esperemos que esse tipo de coisa não volte a acontecer e vamos ficar monitorando essa situação por aqui, beleza, rapaziada? Eu achei interessante trazer isso aqui, porque eu acho que não dá pra gente deixar passar batido esse tipo de situação. Nós temos que combater o racismo em qualquer lugar, e como nós temos um canal aqui que fala de futebol e encontramos esse tipo de situação aqui, a gente não pode ser omisso com relação a isso, né, rapaziada? Pois é, galera, falando lá da Espanha, aquela galera que fala lá o castelhano, fala espanhol, vamos aqui trazer uma notícia aqui sobre Pepe Guardiola aqui nas nossas terras, né? Aqui no Nordeste, aqui na Bahia, mais especificamente no nosso Esquadrão de Aço. Foi dito há 2 meses atrás, perdão, numa entrevista do PVC ao portal do UOL, que teriam planos de trazer o Pepe Guardiola a Salvador para realizar uma palestra no Esquadrão de Aço, galera. Vamos ouvir aqui o que o PVC respondeu sobre isso. Do país, falando agora do Bahia, que no ano passado, no fim do ano passado, né, foi comprado pelo Grupo City, que gere diversos clubes do futebol mundial, entre eles, especialmente, o Manchester City, e a valorização desse projeto no futebol brasileiro passa por uma informação que você tem, que resta ainda a confirmação, evidentemente, mas que há uma ideia, um projeto do Bahia de trazer o Pepe Guardiola, hoje treinador do Manchester City, para em julho, se eu não estiver equivocado, é julho, certo? Para fazer uma palestra e acompanhar o futebol, o desenvolvimento do Bahia, é isso? São duas coisas. De um lado é troca de experiências, City e Bahia. Quem é que pode trazer maior experiência de futebol internacional hoje no mundo para o Bahia? O técnico do Grupo City, o técnico principal do Grupo City. E esse é o Guardiola. Então o Bahia trabalha para trazer em julho. Por que julho? Porque a final da Champions League nesse ano é 10 de junho. E o Manchester City não vai fazer nenhum tipo de programação. E o Guardiola não vai fazer nenhum tipo de programação antecipadamente ao 10 de junho, data da final da Champions League, marcada hoje para Istambul. Segundo ponto, o veio para a América vezes fazer palestras em Buenos Aires, mas nunca no Brasil. Isso já foi dito para a CBF algumas vezes, a CBF tentou trabalhar nesse sentido. Hoje o Bahia sabe dessa informação e trabalha com essa informação, pensando no Guardiola como um possível palestrante em Salvador, porque você valorizaria duas cenas. A cidade de Salvador, capital da Bahia, mostrando a Bahia para o mundo, e o Bahia para o mundo. Então, o Guardiola viria com duas missões. Se esse assunto avançar, ele viria para troca de experiências Manchester City e Bahia, o Bahia, que é o grande clube da América do Sul hoje, pertencente ao Grupo City, e viria para troca de informações com o futebol brasileiro. O palco da palestra que o Guardiola já deu em Buenos Aires
seria não Brasília, nem Rio de Janeiro, nem São Paulo. Seria Salvador, para valorizar o Bahia e o Nordeste do Brasil. Tá aí, rapaziada, informação bastante interessante aí trazida pelo PVC. Todo mundo conhece aqui o PVC, né? Sabe da relevância que ele tem nacionalmente falando aqui no aspecto do futebol do Brasil. E seria algo descomunal, né, rapaziada? Receber Pepe Guardiola em Salvador para dar uma palestra exclusivamente ao nosso Esquadrão de Aço. Isso seria um trabalho de mídia assim de uma grandeza estratosférica, né? Eu vou deixar nos cards aqui para vocês, galera, e também no final desse vídeo alguns planos sobre o Grupo City, né, com relação ao Bahia, que um vídeo que eu fiz aqui recentemente, para vocês verem que isso que o PVC falou não é nada absurdo de acontecer, né? Se a gente analisar também aqui há um pouco tempo atrás, quando o Grupo City fechou acordo com o Bahia, né? Saíram diversas notícias. Trago para vocês uma notícia aqui do portal do ESPN que diz o seguinte: o Guardiola celebra a chegada do Bahia ao Grupo City e brinca com possível ida ao Brasil. Abre aspas, me convidem. Então é aquela coisa, né, galera? Que é aquela brincadeira com o fundo de verdade, pode ser que esteja acontecendo, né? Ele fala o seguinte, ó: encantado de saber que estamos com eles. Foi uma votação popular democrática e mais de 90% queriam. E agora me convidem para que um dia eu vá ao Brasil e à Bahia para vê-los. A gente pode perceber aqui que ele meio que está engajado com essa situação do acordo entre Grupo City e Bahia, né? Ele sabe da porcentagem que foi aprovada em votação ali pelos sócios, né? E a gente pode perceber também uma mensagem que ele emitiu para o Bahia ainda quando o Bahia estava na Série B e não tinha ainda selado o acordo com o Grupo City. Ele fala o seguinte: para todos os nossos amigos no Bahia, desejo a melhor sorte para vocês neste fim de semana, com vocês tentando ganhar a promoção para a primeira divisão. Nós estamos pensando em vocês. Ou seja, rapaziada, é uma situação aí bastante interessante, porque a partir do momento que a gente faz parte do Grupo City, a gente sabe que o Pep Guardiola ele é meio que um coordenador de todos os clubes que fazem parte do conglomerado. Então faz todo sentido ele querer fazer parte desse projeto de mais de perto. E porque julho, como diz ali o PVC, né? Não pode ser antes, porque tá tendo ainda, acabou agora a Premier League, mas ainda faltam ter alguns jogos e tá tendo também a Champions League. Então julho seria o período onde o Manchester City está de férias, por assim dizer, né? Praticamente. E é o período que ele teria livre para estar fazendo esse tipo de viagem. Pois é, rapaziada, deixa o like aqui se vocês gostaram desse conteúdo. Comentem aqui o que é que vocês acham da possível chegada de Pep Guardiola às nossas terras, né? E muito obrigado aí pela inscrição de todos vocês, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e misturado. Valeu, até a próxima. Fui!